Agora, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. 20 horas e 0 minutos. Que maravilha, que maravilha. Boa noite, Vitória. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem? Ô, Vitória, a televisão, ela está funcionando? Aquela televisão está funcionando? Que de repente a gente pode ver também o Papo Amigo. Compartilha. Papo Amigo, informação, reflexão, começa agora. Boa noite, Vitória. Vitória Neto, filha do Vitor Neto, que eu adotei como minha neta também. Tudo bem com você, Vitória? Hoje a Vitória é a nossa tenente de bordo da nave Enterprise. E hoje, gente, a gente está aqui hoje batendo um papo. Hoje a gente vai bater um papo amigo. Pelo que eu estou sabendo, a Paula Bahia já está no ar. A Paula Bahia já está no ar? Cadê a Paula? Paula já entrou? Ô, Paula, boa noite. Muito Paula. boa noite. Boa noite, tudo bem com você, minha filha? Tudo ótimo, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo maravilhosamente. Muito bem. Tudo bem com você? Ô, Paula, fiquei sabendo que você foi entrevistada hoje, é isso? Você foi entrevistada hoje à tarde, é isso? Mais um programa aí que eu participei sobre desenvolvimento comportamental, inteligência emocional. Vou tirar o óculos por causa da claridade que tá batendo. Não, imagina. Exatamente para falar sobre as dificuldades, as questões que a gente passa no nosso dia a dia, as mudanças que acontecem, que às vezes a gente tem que destruir para construir. Sim. Você foi numa rádio web, uma TV web? Você foi Não, hoje? foi no programa Tricota da Vanessa, Sim. que fica na TV Cultura, aqui Cultura. do Litoral. Ai, que maravilha. Tem link pro pessoal depois assistir no Facebook, no YouTube, essas coisas tudo, ou não? Eu sei que passa pelo canal da TV mesmo, né? Sim, da TV sim. Cultura, mas se tiver, depois eu passo para vocês. Eu quero Mas divulgar. é que hoje foi gravação. O Ah. programa mesmo vai ser passado depois, não é ao vivo. Você sabe que a nossa amiga, a Val Leite, quando ela foi entrevistada lá pelo Ronifon, ela também foi, no dia ela foi pra gravação, e depois o programa foi pra, eu acho que é na Gazeta, se eu não me engano, né? Hoje em dia. Hoje não é mais na Gazeta, se eu não me engano ele tá na Rede TV. Eu vou ser sincero, quando eu não sei, eu falo, não sei. Você me conhece, antes, né? Antes ele era da Gazeta, e depois foi pra Rede TV. Ô Paula, agora, vamos lá. Tirando essa questão de vir na rádio, porque é lógico que a entrevista na rádio ela é muito mais gostosa, muito mais gratificante pessoalmente. Chegar em casa e fazer a live é bem melhor, né? Porque terminou a entrevista, você já pode relaxar, tomar um café, descansar, não é verdade, né? É mais... Olha, café eu não tomo à noite. Ah, tá, sim. Mas... Um chá. Só de não pegar a estrada... Sim. Porque o que é cansativo é o ir e vir, às vezes no mesmo dia. Então já chegou a ter dias que eu tinha compromisso aqui na Baixada, em São Paulo, depois fui para a rádio. Sim. Então eu subi e desci 2 vezes no mesmo dia. Então isso é um pouco cansativo. Mas assim, quando a gente faz as coisas por amor, a gente faz com prazer. Então... normalmente eu chego da estrada, tomo um belo de um banho e caio na capota na cama. Mas estar via Skype é tão bom quanto, porque quando a gente está no aconchego de casa, a gente está no nosso acolhimento. Eu moro sozinha, então eu adoro estar nesse ambiente onde é o meu espaço, é a minha solitude. Eu adoro isso. Você sabe que uma coisa... Quando a gente estava há 2, 3 anos na nova realidade, eu também fazia as entrevistas pelo Skype, e eu fazia em casa. E eu gostava. No início eu achava legal, né? Porque eu fazia pelo Skype, terminava eu já estava em casa. Mas dava uma tristeza, eu falava assim, eu quero ir para a rádio de volta. Isso é coisa de radialista, né? Não é coisa de radialista, é coisa do ser humano. A gente precisa de pessoas. Eu também adoro estar na rádio, porque a gente tem o calor humano,
Às vezes o cansaço fala mais para a gente poder estar em casa, mas o calor humano da troca, da gente poder conversar olho no olho, Sim, ter o contato. O latino tem essa coisa do contato físico, né? sim, De sim, 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 abraçar, de sim, estar perto dos amigos. sim, Faz falta, faz sim. falta. Inclusive, eu tô. Você tava falando aqui, eu tava conversando aqui com o nosso grande amigo Valdeci, e ele tava falando sobre as ações sociais que ele desenvolve, exatamente sobre essa questão da inteligência emocional, que é trabalhar com pessoas, estar do lado de pessoas, conversar. Então, hoje o Valdeci está aqui exatamente para participar do Papo Amigo. Eu não sei se o Leandro vai chegar. Eu não sei se o Leandro vai chegar. Será que o Leandro veio, ou Valdeci? Boa noite. Tudo bem com você, Valdeci? Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, Paula. Boa É, noite, Valdeci. eu acho que ele não vem, ele tá com uma gripe muito forte, né? E foi orientado pelo médico, ele não Sim. está aqui, Sim. até mesmo para resguardar também o ambiente onde está, porque uma gripe muito forte pode também estar passando para outras pessoas. Ele foi orientado a não estar aqui. Ah, então tá. Ô, Leandro, um beijo no seu coração e espero que você melhore. Ô Paula, com relação a essa questão da inteligência emocional, o que acontece é o seguinte: o Valdeci, ele tem uma história de vida incrível. Se você ouvir o trabalho que ele faz, ele é pastor evangélico, foi pastor evangélico, tem todo um trabalho. Hoje ele desenvolve um trabalho de ação social, independente de religião ou religiosidade. Você pode torcer para o Santos, para o Corinthians, para o Botafogo, para o Flamengo, não importa. Você pode torcer para quem você quiser. O importante é que você desenvolva uma ação social no sentido de fazer o bem ao próximo. É o que ele faz. Então ele tem uma história impressionante. Inclusive fiquei sabendo que ele já se candidatou a vereador aqui na região por 3 vezes, e 3 vezes ele já foi suplente, e provavelmente ele vai se candidatar de novo agora. Não sei. Isso é o que o pessoal está falando, está comentando. Então seria interessante, qual que é a reflexão que a gente colocou o tema hoje, tá? Então, assim, na sua visão, Paula, depois quero também pedir uma visão do Valdeci, sobre essa questão da relação, qual a relação entre educação, ensino, empreendedorismo com a inteligência emocional. Porque na minha visão, e eu posso estar errado, eu aprendi que educação você tem em casa, com o papai e com a mamãe, que vem das histórias dos seus antepassados. Ensino você tem na escola, que são as ciências exatas, que é ciências exatas, humanas e biológicas, português, inglês, história, geografia, física, química, matemática e biologia. Então, ensino é para transformar você num cidadão melhor, ler e escrever, e se tornar uma pessoa melhor e um profissional melhor. Essa é a visão que eu aprendi. Agora, a educação vem de casa. E aí tem a questão do empreendedorismo. E aí a pergunta que a gente faz é: qual a relação, na sua visão, com a inteligência emocional nesses elementos que eu acabei de apresentar agora? Qual a sua visão? É assim, Saulo, você sabe que às vezes a minha opinião é muito diferente de alguns contextos, né? Sim, claro. E assim, se a gente for falar de educação, eu até puxei aqui no dicionário o que é educação escrito pelo dicionário, tá? Então, é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano, pedagogia, didática e ensino, tá? Então, educação, para mim, é o aprender algo, seja ela na pedagogia, no ensino. Agora, se a gente for separar isso, segmentar, o que é aprendizado, o que é ensinamento? Deus nos ensinou algo. A gente tem aí um pastor para poder até nos explanar melhor sobre essa questão. Ele nos ensinou. Então, a palavra ensinamento, ele vem de você falar a sua experiência, mostrar, dar exemplos. Entendi. Então, na minha visão, ensinar eu tenho dentro de casa, eu ensino, eu sou exemplo
para ensinar algo. Educação, para mim, é o educar. Então, eu vou educar alguém na pedagogia, eu vou educar alguém na educação moral. E, para mim, isso não é só na escola ou só na família. A gente tem uma sociedade que engloba o todo. Então, se engloba o todo, Sim. educar, todo mundo tem a sua responsabilidade dentro desse papel social. Entendi. Então, eu tenho a minha responsabilidade de educar e, para ensinar algo, eu preciso dar exemplo de algo. No empreendedorismo, na questão da inteligência emocional, não importa, hoje até na entrevista me perguntaram, Paula, a gente consegue separar o pessoal do profissional? Paula Baez, na visão de Paula Baez, não. Porque nós somos um ser único, então o que acontece muitas vezes é que eu consigo, às vezes, o meu pessoal atrapalhar mais o meu profissional do que o meu profissional atrapalhar o meu pessoal. A não ser se entra nessa questão mais financeira, que a pessoa perdeu o seu trabalho, aí envolve questões de custo familiar, entre outras situações. Mas, assim, se eu tenho um problema de relacionamento, ele afeta muito mais o meu profissional do que o meu profissional. Eu não estou tão bem, mas eu vou para casa e eu me sinto acolhida pela minha família. Porque se eu amo, e o amor é uma entrega, o amor é uma escolha. Então, assim, a partir do momento que eu estou na minha família, ali é o meu porto seguro. Olha que interessante, você me lembrou duas questões importantes. Tem um livro, eu acho que foi escrito pela Sônia Belotto. Ela chama Ser Feliz é uma Escolha. Então, quando você falou que o amor é uma escolha, me lembrou desse livro. Então, tanto que eu vim com a camisa que você me deu de presente, né? Aqui, ó. Eu vi, tem aqui o coração do amor e tal. Quem tá vendo no Facebook hoje, não tá vendo no YouTube, ó, que pena. Quem tá vendo no Facebook, eu tô com a camisa que a Paula me deu de presente. Inclusive, eu trouxe a canequinha. Daqui a pouco eu vou mostrar a canequinha aqui que eu trouxe. Viu que eu tô com a minha. Eu aqui, trouxe, ó. Não, daqui a pouco eu vou te mostrar, vou pegar lá na minha mochila. Mas é o seguinte, e você me lembrou também essa questão essa complexidade, ao invés de separar educação e ensino, ver como uma coisa junto e misturado. Quem me falou mais ou menos esse conceito, se eu não me engano, foi a Selma Palenzuela, é uma educadora brilhante, ela vem no Papo Amigo, ela ficou um bom tempo sem vir, por causa da nova realidade, ela ficou uns 2-3 anos sem vir, e recentemente ela voltou. Então ela também fala sobre isso, que educação e ensino estão misturados, é como se fossem páginas da mesma folha. Olha que interessante como as visões, a visão de pessoas que de repente não se conhece vão se completando. Achei interessante isso. E a minha cabeça vai pirando. E por que eu falo que amor é uma escolha? Porque às vezes as pessoas, você sabe que no método que eu uso, né, que eu desenvolvi, é corpo, mente, relacionamento e financeiro. Tá. É uma engrenagem, a gente precisa ter o equilíbrio do todo nesses 4 pilares, emocionalmente falando. Mas quando as pessoas chegam na parte de relacionamento, e relacionamento que eu falo é o todo, não é só homem e mulher, é relacionamento família, relacionamento social, de trabalho, é relacionamento no geral. Quando a gente faz as coisas por amor, a gente se entrega, a gente escolhe aquele amor pra gente. Sim. A gente quer construir algo. Então, se você trabalha por amor, você vai querer construir algo. Se você está empreendendo, você vai construir aquilo com amor. Se você tá com uma pessoa, você vai escolher amar essa pessoa e vai construir algo com ela. O objetivo e o propósito são únicos. Inclusive tem uma coisa que eu preciso escolher com amor hoje, que são 20 horas e 15 minutos. Eu preciso entrar no intervalo agora, que a gente não colocou no começo. Ô Vitória, você pode colocar o intervalo agora, fazendo favor? São 20 horas e 15 minutos. Voltamos já com mais Papo Amigo, informação com reflexão. 20 horas e 23 minutos. Obrigado, Vitória, obrigado mesmo. E hoje, segunda-feira, dia 18/3
18 de março de 2024. Ô, Valdeci, você quer conversar com a Paula? Quer fazer alguma pergunta para ela? Fazer uma colocação? Ou não? Fique à vontade, fique à vontade. Ô, Paula, eu estava conversando aqui com o Valdeci no intervalo. Acho que ele vai fazer uma pergunta para você. Fique à vontade. Tchan, 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 tchan. Pode falar, Valdo. Não, mais uma vez, né, Paula, boa noite. Na verdade, o nosso tema aqui, para a gente desenvolver esse nosso tema aqui a respeito de educação, ensino e empreendedorismo, ele está amarrado, eu acho que na questão aqui sobre inteligência emocional, né? Nós sabemos o que é essa inteligência emocional, mas eu acho que seria muito bacana, muito interessante se você, com as suas palavras, você passasse para a gente aqui, para a gente, quem sabe aqui, fazer esse papo aqui a respeito desse assunto. Eu vou fazer, primeiramente, muito prazer, Valdecir, e muito obrigada pela oportunidade de responder desta forma que eu vou responder: inteligência emocional e empreendedorismo. As pessoas viram um modismo falar sobre mindset, inteligência emocional, coach, mentoria. Hoje mesmo eu fiz um atendimento logo cedo e sempre quando eu faço atendimento eu gosto de explicar qual é a diferença de algumas coisas, exatamente para a pessoa ter certeza do profissional que ela precisa. E ser um mentor em inteligência emocional é entender que nós somos movidos à emoção. Nós temos os primeiros gatilhos, que sempre vai ser o emocional, para a gente tomar uma decisão. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela emoção, como a gente ouve por aí: você se deixou levar pela emoção, vai trabalhar seu autoconhecimento. Mas o que é autoconhecimento? Se nós vivemos em constante mudança, autoconhecimento quer dizer que eu tenho que estar me conhecendo constantemente. Inteligência emocional significa que eu tenho as minhas emoções e que eu tenho que compreendê-las nos meus gatilhos emocionais, positivos ou negativos. Então, quando eu falo de inteligência emocional, significa que eu sou um ser humano e que eu tenho emoções e que eu tenho que saber lidar com essas emoções. Então, muitas vezes, eu já dei esse exemplo, que às vezes já aconteceu das pessoas falarem: eu fico muito nervoso, eu fico com raiva. E todo mundo fala que eu não posso ter essa raiva. A gente pode ter essa raiva. Só que essa raiva ela tem que ser usada de que forma para o meu benefício? Então, inteligência emocional eu entendo as minhas emoções e de que forma socialmente eu posso administrar as minhas emoções dentro do meu ambiente interno, que sou eu mesma, com o meu ambiente externo, que é a vida social. Então, isso é inteligência emocional. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu fiz uma live também há pouco tempo com a doutora Ana Ribeiro, que é advogada, que faz parte do grupo A Saga, que é um grupo de negócios, e ela fez essa pergunta: Paulo, de referente ao empreendedorismo. A gente não pode esquecer que o primeiro empreendedorismo que a gente faz na nossa vida somos nós mesmos. A gente começa a empreender na gente com aprendizado, contando a nossa história. Eu sempre falo que a nossa história é a melhor história. Então, eu vou estudar, eu estou empreendendo, eu vou ter novos conhecimentos, eu vou entender novas culturas, eu estou empreendendo em mim. A partir do momento que eu entendo o meu propósito, a minha missão, e eu entrei no meu autoconhecimento, entrei na minha autoliderança com responsabilidade, que a gente chama de autorresponsabilidade, eu estou na caixa da inteligência emocional. Então, eu empreendi em mim e agora eu entendi o meu propósito, entendi a minha missão. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Posso, por que não? Se a partir do momento que eu estudei para isso, que eu tive experiência, que eu entendi a minha história, eu posso empreender e ganhar dinheiro com esse negócio. Então, inteligência emocional, e resumidamente, eu entendo as minhas emoções, eu equilibro as minhas emoções e consigo viver comigo e socialmente. Mas, assim, a gente tem vários outros contextos que as pessoas explicam. Eu gosto de falar que inteligência emocional
eu que trabalho com empreendedorismo, com grandes lideranças ou pequenos e médios líderes, a ideia é que a gente entenda que nós somos diferentes e que a minha verdade, ela não tem que ser imposta à verdade do outro. E tá tudo bem. E a verdade dele, eu não tenho que aceitar só porque é a verdade dele. A história de cada um é a história de cada um. Os valores, missão e visão de cada empresa são diferentes porque quem desenvolveu essa empresa é diferente do outro. Então, nem sempre a minha concorrência, eu até dou risada, que às vezes as pessoas falam assim, eu não sei me vender. Mas todo mundo paquera, todo mundo namora, todo mundo alguém casa, né? Tem gente que não casa, mas todo mundo namora, todo mundo paquera. Então, isso é uma venda. Eu empreendi naquele momento que eu queria conhecer uma pessoa, uma mulher, um homem. Então, eu estou empreendendo naquela pessoa. Tudo é empreendedorismo, tudo é inteligência emocional. Nós desenvolvemos isso ao longo da nossa vida e vamos mudando a cada tempo. Como eu falei, a gente destrói para a gente construir. Quantas vezes a gente destrói um prédio para poder construir algo novo? E a mesma coisa acontece com a gente. Em 2020, a gente passou por um conflito muito grande, a gente teve que se reinventar. E quantas pessoas trouxeram esse tema da inteligência emocional? Só que cada um com aquela temática, com quem fez um curso. Só que se a gente for mais a fundo, inteligência emocional é tão complexa que ela não é simplesmente feita com uma palavra, ela é feita com atitudes. Loucura, hein? Loucura. Ô Paula, você está me lembrando aqui alguns elementos. Outra coisa que eu quero mostrar, além da camisa que eu ganhei da Paula, quem está vendo no Facebook, eu ganhei uma camisa linda, eu também ganhei essa caneca aqui com o logo do Papo Amigo. E tem o meu nome, ela colocou o logo do Papo Amigo, colocou meu nome aqui. Obrigado pelo presente, viu, Paulo? De coração, viu? Hoje eu trouxe. É que eu tenho medo de deixar em cima aqui da mesa e tombar e o líquido que tá aqui dentro, água, café, o que for, cair aqui em cima da mesa. Por isso que eu uso as garrafinhas que a Lindalva me cedeu, que as garrafinhas das Tupoera, distribuição dinâmica. Então eu bebo água e tampo. Então se cair, não vai cair em cima da mesa. Então, por isso que eu uso as garrafinhas. Tem certas coisas que eu tenho medo mesmo e eu vejo como um limite saudável. Só que, falando de limite saudável, essa questão da inteligência emocional, aí eu tô fazendo uma reflexão. Aí você, Paula, você, no caso, eu ia falar, eu chamar de Vinícius. Olha onde eu tô com a cabeça, de Valdeci. No caso, o que acaba acontecendo assim, essa questão da inteligência emocional, ela tem uma relação direta com o nosso pai e a nossa mãe. Tô certo ou tô errado? Porque muitas ações que nós tomamos na vida é por consequência do pai ou da mãe, ou dos dois. Ou por alguma coisa que você aprendeu com eles, ou por uma coisa que aconteceu com eles. Tô certo ou tô errado nessa reflexão? Qual é a opinião de vocês dois? Quem quer falar? Quem quer falar primeiro? Deixa o Valdeci falar, porque eu falei bastante já. Não, por favor, fala aí, Valdeci. Qual que é a tua relação com o papai e com a mamãe dentro desse conceito de inteligência emocional? Bom, inteligência emocional em relação aí aos pais ou à família, né, ou às pessoas mais próximas, tem uma porcentagem, mas eu entendo que como a gente aprende todo dia, né? Eu acho que o ensino é todo dia. Eu tenho como pensamento que a educação é todo dia. Então, a gente, em tempos a gente está se reinventando. Certo. E dentro desse se reinventar, a gente com certeza tem alguns parâmetros lá dos pais, lá que a gente coloca alguma coisa. Do papai e da mamãe. Coloca alguma coisa, mas aquilo lá só funciona até na página 2 no meu pensamento, porque existem algumas coisas que a gente pega como parâmetro, mas quando a gente está envolvido numa determinada situação, num determinado problema, num determinado projeto, é naquele momento que a gente tem que resolver. Eu, de vez em quando, eu misturo um pouquinho, eu como teólogo, né, e às vezes como gestor, e de vez em quando a gente fala algumas coisas relacionadas à Bíblia, à Palavra de Deus, e nessa manhã
eu estava numa escola conversando lá com os proprietários a respeito de gestão, e eu disse para eles assim, ó, Jesus pegou e chamou 12 pessoas. Pode olhar para a câmera, pode olhar para a câmera. Chamou 12 pessoas para estar juntamente com ele, 12 discípulos. Pessoas com comportamentos, pessoas totalmente adversas, mas ele tinha um projeto, ele apresentou um projeto. 3 anos ele ficou apresentando um projeto, que ele ficou 3 anos aqui na terra antes de ser crucificado. Aí ele é levado à cruz, ele morre, e quando ele morre, o que aconteceu? Eles não usaram a inteligência emocional, eles não usaram o aprendizado, nem dos pais e nem daquilo que eles aprenderam com Jesus, que foi para mim um grande professor, talvez o maior de todos os professores. Sim. Só que eles pegaram e quando viu que Jesus foi crucificado, eles abandonaram. Tem um caminho lá que diz que é caminho de Emaús, estava lá Tomé com mais um. Ele comeu junto com Jesus o peixe, andou vários momentos, a tarde inteira juntamente com Jesus. Aí, no final do dia, quando eles foram descansar, Jesus foi embora. Aí Tomé chega e fala para o outro assim, mas peraí, ele não corta o pão igual a Jesus? Ele não falava igual a Jesus? Quer dizer, eles estavam juntamente com Jesus, mas eles não tiveram inteligência emocional naquele momento para identificar que o mestre estava juntamente com eles. Quer dizer, passou, não dava para voltar mais. Então, algumas coisas que a gente aprende com os nossos pais, ou na nossa adolescência, na escola, é muito bom. Só que no dia a dia é que nós temos que colocar em prática realmente, colocando a inteligência emocional para funcionar. Porque a inteligência emocional é uma capacidade que nós temos de identificar virtudes e problemas. Olha que interessante. Então, se eu consigo identificar, mas eu não consigo resolver, então eu não tenho inteligência. Então, naquele momento, no mínimo, estava bloqueado. Os discípulos de Jesus tinham inteligência? Tinha. Mas o problema, a dificuldade bloqueou. Então, Paula, você que é especialista nessa área e tal, mas eu acho que de vez em quando, por mais que a pessoa tenha experiências no passado, seja bem capacitada, se ela não tomar cuidado e naquele momento ela pega e faça uma reflexão, ela consiga identificar o que está acontecendo, na verdade, por causa desse bloqueio, ela não consegue colocar, apesar de ter a inteligência aí emocional. Mas aí no caso, pegando o gancho aí, então, uma reflexão em cima do que você está falando seria a falta de atitude sobre uma situação específica, seria mais ou menos isso. Seria sobre em relação à vida, em relação às questões que a própria vida coloca, seria mais ou menos isso. Por que um casamento às vezes não dá certo? Porque na hora de resolver um problema não teve inteligência emocional suficiente. Por quê? As dificuldades, as acusações, as indiferenças acabaram colocando impedimento. Então teve um bloqueio. Aí depois que o casamento acabou, depois que aquela amizade acabou, aquela empresa bacana que você trabalhou, acontece um bloqueio lá e você acaba saindo daquela empresa, aí você fala, poxa, por que naquele momento eu não fiz isso? Porque eu não tive inteligência emocional para naquele momento. Então, inteligência emocional para mim é uma coisa de momento, tem que colocar em prática quando precisa mesmo. Eu lembro quando eu era garoto, tinha um programa na televisão do Chico Anísio, ele fazia vários personagens. Aí as pessoas pegavam e falavam algumas coisas lá, ele pegava e falava assim, mas tinha que falar isso. Aí ele falava assim, não, isso aí tinha que falar, mas tinha que ser naquela hora, agora não vale mais. Olha que interessante. Então, inteligência emocional tem que usar no momento, depois só vale como experiência para a próxima. Ô Paula, olha que interessante, você está me falando assim... É uma colocação pastoral, né? Eu sei. Ela é especialista. Mas assim, eu acho essa reflexão, eu acho importante. Você me lembrou, Valdeci, olha como é que é a coisa. Me lembrou de um grande amigo que há muitos anos eu não vejo. Roberto, o nome dele é Roberto. E ele falou assim, ele era um grande religioso lá em São Vicente, quando eu morava em São Vicente. Ele falou, Saulo, muita gente, quando Jesus veio à Terra, no pensamento dele, ele veio, mostrou um caminho e colocou uma seta. E foi. E muitas pessoas, ao invés de seguir o caminho que Jesus trilhou, parou, ajoelhou e ficou cultuando a seta. Ou seja, não teve atitude para seguir o seu próprio caminho. Paula. Mas foi o que eu falei, né, Paulo? É o que você falou. Inteligência emocional é atitude. Então, a partir do momento, sim,
A inteligência emocional, ela vai nos ajudar a gerenciar as nossas emoções, Sim. a entender as situações, mas assim, quando a gente fala de pilares, relacionamento, corpo, mente, financeiro, dentro do equilíbrio emocional, a gente entender primeiro o nosso eu mais profundo. Então, eu entender quais são as minhas características. Quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento não deu certo. Dentro da inteligência emocional, uma das coisas que a gente mais ensina é a pessoa saber a se comunicar. E a comunicação, a primeira comunicação é o ouvir. A gente aprende a ouvir primeiro para depois falar. Então, esse é o papel do ser humano. Quando a gente ouviu Jesus, as pregações, a gente não ouviu. Se a gente tivesse ouvido mesmo, a gente não estaria na situação que a gente está hoje. Tanto que assim, Moisés tem as regras, né? Tem os 10 mandamentos. Nós somos seres humanos que a gente necessita de regras, senão a gente vai viver iguais aos animais. E muitas vezes a gente aprende com os animais. Quantas vezes você vê os animais que assim são ferozes, mas se ele já se alimentou, ele não precisa se alimentar mais, então ele é capaz de ajudar um outro animal que ele estaria devorando. E isso é inteligência emocional. Isso é você saber a sua necessidade antes de você colocar a sua opinião. A questão de a gente falar sobre inteligência emocional, a inteligência emocional é tão complexa que, às vezes, quando as pessoas falam somente numa frase, a inteligência emocional é o equilíbrio das emoções, não é só isso. A inteligência emocional é muito mais complexo do que isso. Quando a gente, que nem você trouxe do pai e da mãe, né, do campo, pai e mãe, que a gente traz isso muito na constelação familiar. A gente fala que a gente aprendeu muita coisa boa com os nossos pais, com as nossas mães. Só que eu já peguei casos aqui que a mãe foi só genitora e que largou o filho. Então, assim, como que é essa criança? Como que ele lida com a inteligência emocional dele? Como que ele se desenvolve? O pai abandonou, o pai não quis conhecer, não tem o nome do pai. Então, assim, depende muito dessa questão pai e mãe. Para a gente trazer dentro da inteligência emocional. Por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado com a história de cada um, porque a história de um não é a história do outro, o sucesso de um não é o sucesso do outro. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não tem que impor nada, a gente tem que ouvir a história do outro e tentar ajudar ele a gerenciar as emoções dele com as melhores atitudes que ele pode ter naquele momento, como diz o Valdecir. Muitas vezes as colocações elas têm que ser feitas sim naquele momento, mas tem coisas que a comunicação ela tem que ser dita sim. Ela pode não ser posicionada às vezes naquele momento de alguma forma no gatilho emocional, mas tem situações que a gente tem que chamar e conversar e gerenciar da melhor forma. As mesmas coisas que um casal está num conflito de entendimento. Às vezes os dois nervosos não vão entrar num consenso comum, mas quando esfria, aí um chama o outro e vão conversar. Isso é inteligência emocional. Isso quer dizer, olha, naquele momento eu não estava muito bem para te ouvir, então eu preferi me afastar e depois conversar com você. Isso é inteligência emocional. Olha que interessante. No caso, a nossa colocação hoje, o exercício que eu trouxe para o Papo Amigo, por que me saltou essa ideia de falar sobre educação, ensino, empreendedorismo, inteligência emocional, pai, mãe? Por que me saltou isso? Pelo seguinte, eu ouço muito rádio, eu vejo muita televisão, muito documentário. E agora com as redes sociais eu fico observando aquilo que é colocado e também como é colocado e aquilo que não é colocado. Então, o que está me assustando, por que eu trouxe esses elementos hoje aqui para o nosso bate-papo, para a reflexão do Papo Amigo de hoje com a Paula Baez, nessa questão da essência da inteligência emocional. Por que eu estou trazendo isso?
Porque eu tenho observado que a sensação que eu tenho, gente, é que a educação, assim como o ensino no nosso país, está passando por um processo, na minha opinião, de destruição. Agora, eu não sei o que vai ser construído em cima dessa destruição. Todo o processo existe na hora que você está renovando, você tem lá destruição e construção. Então, um pássaro para nascer, ele destrói a casca que está em volta dele. Mas esse pássaro vai ser um chupim, ou ele vai ser uma águia, ou vai ser um pássaro bonito, vai ser alguma coisa maravilhosa? Enfim, o que está acontecendo na visão de vocês? Não é só no Brasil, não. Eu estou vendo na questão do mundo, porque hoje a impressão que me dá é que não está tendo uma devida formação para as próximas gerações seguirem o seu caminho, e até uma questão competitiva, profissional, tecnológica aqui no Brasil em relação ao mundo. Isso me assusta muito. Paulo, eu falo que o maior assassino do mundo é esse bonequinho aqui, ó. Esse carinha aqui, entendeu? Ele é o maior assassino, porque hoje a gente pega crianças, né? Os pais estão sem condições de dar a atenção necessária e acaba dando o celular para a criança. Aí acaba virando o quê? Um vício. Hoje a gente tem vários casos, assim, a informação está muito aberta. A nossa alimentação, ela vem com muito hormônio. Então, tudo mudou. Hoje a criança, ela não nasce careca, ela nasce já com cabelo, ela já abre o olho no dia que nasceu. A gente se transformou. Então, a nossa alimentação, ela não é adequada. O celular, ele tem a informação muito aberta. Ao mesmo tempo, a gente não está tão ser humano para ter a escutativa, para a gente poder ter um jantar, um almoço em família. Quantas vezes você vê as pessoas, elas estão se alimentando, às vezes, na frente de uma TV. A gente já viu vários filmes com críticas pesadas referente a essa situação, qual seria o nosso futuro. E quando você fala do ensino, você sabe, você me conhece, eu já falei isso várias vezes, o meu sonho é montar uma fundação que tenha não somente as matérias convencionais, mas tenha educação em inteligência emocional e educação financeira. Nossa, maravilha. Porque a partir do momento que a gente sabe lidar com as nossas emoções, que a gente sabe lidar ou crescer financeiramente, gerenciar a nossa conta, e a gente tem ainda o conhecimento da nossa história como cultura no geral, a gente consegue ter um país melhor. No mundo, eu acredito ainda que o mundo ainda há salvação. Entre aqui no Brasil, eu tenho uma opinião muito forte referente a essa competição que o ser humano tem um com o outro. Essa competição que faz mal, não é uma competição saudável, é uma competição que ela não é do esporte, ela é de poder. E isso faz mal, isso é ego. E o ego, quando a gente não tem o equilíbrio dele, a gente esquece que na frente da gente existem pessoas, eu já falei isso, que a gente nasce humano e a gente vira ser humano. Só que para a gente virar ser humano, a gente precisa abrir mão de muita coisa. E entre elas, o ego. Porque o ego nos impede da gente enxergar o outro. E nisso faz com que a gente só vive querendo e não entregando. E quando a gente entrega, a gente conquista muito mais coisa do que só querer. Você falou que essa questão da entrega me lembrou uma informação. O Aldeci me passou. Aldeci, você falou em 50 mil caixas de chocolate que foram distribuindo em ações sociais. É isso que você tinha me falado nos bastidores? Ou eu entendi errado? 30.800. Fica pertinho, só um pouquinho mais perto do microfone. 30.800. 30.800 caixas distribuídas em ações sociais. Numa única vez. Numa única vez. Olha que loucura. Então você vê. Valdeci, você que lida exatamente com esse tipo de essência que a Paula falou, criar uma fundação, criar um local, criar uma associação, exatamente para passar conhecimento sobre inteligência emocional, conhecimento sobre educação financeira.
Você que lida com essas crianças, como é que você vê o sonho dessas crianças? Quer dizer, o que que elas sonham, o que que elas almejam? Elas almejam estudar, trabalhar, se formar, ser médico, engenheiro, advogado? Ou elas almejam ter um prato de comida, um tênis, uma roupa, um lugar para dormir, um chuveiro para tomar um banho? O que que essas crianças almejam dentro da sua visão? Paula, eu tenho 59 anos, né? E pela foto aqui e também pela que eu tô vendo aqui no vídeo aqui, você é muito, muito mais jovem do que eu. Mas quando a gente era garotinho, quando eu era garotinho, eu tinha lá meus 14 anos, meus 16 anos, o meu sonho nessa idade, como a maioria das pessoas da minha idade, eu acredito, é que no futuro, que nem eu, por exemplo, eu vim da roça, vim lá do Paraná com os meus pais, é que eu pudesse ter uma casa própria e ter um carro. E quando a gente fala um carro, a gente não escolhia marca, era um elemento de transporte onde poderia me levar para um lugar para o outro com uma certa qualidade. Então eu imaginava uma pessoa para me casar, né? Quer dizer, para mim não estender muito, né? A gente buscava alguns valores, não somente para a gente, mas para as outras pessoas que estavam juntamente com a gente. A gente falava em sociedade, a gente falava de uma construção de sociedade. Falo isso com muita alegria, porque naquela época, eu não estou sendo religioso, porque naquela época eu não era evangélico, não era pastor, eu era católico. Eu vim de uma família católica que tem um pensamento totalmente voltado mesmo para as coisas sociais, e fui aprendendo com eles que, para mim tá bem, a pessoa que está do meu lado, ela tem que estar bem, e muitas vezes melhor que eu. Eu sou síndico de um condomínio de 1.224 apartamentos, o maior condomínio residencial aqui da cidade de Santo André, aqui do lado, estamos em São Bernardo. E eu falo para as pessoas assim, ó, o teu melhor amigo, o teu melhor familiar é o teu vizinho. Porque quando você vai ficar doente, quando você precisar de alguma coisa, é aquela pessoa que está do teu lado que vai te atender primeiro. Então, o que eu estou falando para eles? Em sociedade, hoje tem muito o individualismo, as pessoas elas só pensam nelas. Ali fora, na rua, que a gente faz trabalho para moradores em condição de rua há muitos anos, a gente encontra lá famílias inteiras que estão lá porque elas perderam o serviço. Lá tem pessoas lá que elas perderam a sua moradia, não tem condição, não tinha ninguém que apoiava ela, ou cansaram de ajudar, ou ajudaram alguma vez e pararam, então ela pegou e foi para a rua. Enfim, lá na rua, ela descobriu que lá ela tem amigos, lá ela tem pessoas que são solidárias. Lá chega lá uma Marmitex, tem 2 pessoas, eles dividem no meio a Marmitex. Lá na rua chega 2 roupas ou um calçado, e eu já tenho um calçado, o outro que não tem divide com ele. Então, o que é que eu penso que as pessoas lá na rua, ou as pessoas mais necessitadas, elas querem ou elas vivem? Elas têm uma ideia que o mundo a qual elas vivem hoje, fora a prisão que elas têm lá de drogas, ou na condição social, que elas não conseguem sair daquele local, elas entendem que aquele local, elas são muito mais protegidas que no meio da sociedade, no meio das pessoas que têm uma condição boa. Meu Deus do céu. Hoje você vê pessoas, falamos um pouquinho aqui esse é o tema de você empreender, o cara que está do seu lado, ele não é seu inimigo. Aquele camarada ali, se você aprender com ele, os 2 crescem junto. Lá em frente o condomínio tem 2 farmácias, aí uma rede grande de farmácia montou outra do lado lá. Eu falei, mas para que mais uma farmácia? Cheguei para um rapaz que tem uma farmácia pequena lá e falei para ele assim, olha, agora vai atrapalhar a vida de vocês. Ele falou, não, agora que eu vou vender mais. Falei, por quê? Porque as pessoas que estão acostumadas comigo aqui são pessoas que são 20, 30 anos que estão comigo. Quer dizer, pessoas que têm relacionamento. Então, ele acha que lá no empreender dele, então a questão da amizade, do carinho, ajuda bastante. Lá na rua, eu vi essa semana que na segunda-feira nós fomos levar Marmitex, 120 Marmitex para moradores de rua, cobertor, a gente leva remédio, a gente leva várias coisas para eles, assim, pequenas, né? Leva bastante, como é que foi? Escova de dente, pasta de dente, essas coisinhas pessoais para eles, né? E vendo aquelas pessoas que estão lá na rua, nós descobrimos assim, conversando com eles, que quando a gente chega lá naquele local, a gente não está para criticar ele.
Então, na verdade, mesmo com um problema, com dificuldade, eles já descobriram através da inteligência emocional deles que existem pessoas que gostam deles. Só que, aí, eu vou na fala da Paula, né? Tudo começa pela gente. Se eles não se descobrirem e se valorizarem e ver aonde que é um ponto de partida para eles saírem daquele local, porque a droga tem jeito. A droga tem jeito. Se a pessoa pegar e falar assim, eu não quero mais a droga, então o comércio de droga vai ser menor. Nós nunca vamos acabar com o traficante. Mas quanto menos pessoas estiverem na rua, menos pessoas estiverem bebendo, menos pessoas estiverem usando drogas, então vai ter uma demanda menor. Com isso, vai reduzir o empreendedorismo mal lá deles lá. Olha que interessante nessa reflexão que está acontecendo entre nós aqui. E esse ano, todo mundo sabe que é ano de eleição. Olha a reflexão sobre a condição social que nós estamos enfrentando no Brasil. Então, quem sabe até no mundo. E olha o que está nascendo hoje aqui. Uma semente de uma ideia. Se criar não só uma associação, mas criar um hábito, criar um tipo de filosofia que possa pegar essas pessoas que estão hoje numa condição menor, uma condição mais carente, mas ao mesmo tempo trazê-las para uma condição melhor fisicamente, financeiramente falando, ou então socialmente falando, mas ao mesmo tempo trazer essa sabedoria que elas têm. Olha que loucura, hein? Olha que loucura, hein? Eu não sei se você, Paulo, não sei se você consegue entender o que é uma Cracolândia. Consigo, porque eu já vi. Eu tive a oportunidade de conviver lá dentro. Não é fácil, não. E ver de dentro para fora, não só de fora para dentro. Lá existem pessoas que eles querem sair de lá. Mas acontece que eles não conseguem força para sair de lá. E as pessoas que estão aqui lá de fora não estão com força para querer ajudar. Você sabe o que eu vi esses dias numa determinada cidade? Também não vou ficar expondo pessoas públicas que não é o nosso objetivo, nunca fizemos isso e não vou fazer. Eles pegam jatos de água, eles pegam caminhão da prefeitura, recolhe tudo que a pessoa tem, joga em cima de um caminhão, toma tudo da pessoa, depois fala que não tomou e espalha tudo, porque num determinado ambiente as pessoas estão reclamando que tem aquele problema. Nossa. Da vez de treinar pessoas, a qual sabe trabalhar com inteligência emocional, aí entra a fundação, que a Paula falou, e outros trabalhos, não somente no dela, mas em outras áreas também, viu, Paula? Aí fica uma sugestão para você aí, treinar pessoas para que possa realmente tirar pessoas com problemas profundos que elas não conseguem sair sozinhas. Eu preciso treinar, porque acabou o tempo. Acabou o tempo. A gente tem o Fábio Louco, que viveu 33 anos na Cracolândia e saiu faz 5. Então, assim, a gente tem muita gente que tem vontade de ajudar. Saulo, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que a gente tem condições de viver em sociedade, trabalhando melhor o nosso ego, e o que faz a gente viver em sociedade é o idealismo, é a gente confiar, a gente respeitar e a gente querer estar com o outro. Então, o ser humano, ele pode ser bom desde que a gente saiba viver pelo outro e não só por nós. Obrigada mais uma vez. Paula Baez, _mentoria no Instagram e o WhatsApp, o Saulo passa. Obrigada, Valdecir. Um prazer. Um abraço, foi um prazer em conhecê-lo. Gente, acabou. Valdecir acabou. Vitória, acabou? Então a gente volta. Valdecir, você vai ter que voltar. Mais um Papo Amigo. Até o próximo Papo Amigo Informação com Reflexão. Tchau, 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 tchau. Tchau, um abraço a todos aí. Tchau, tchau. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa.